Graça e paz, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Eu me chamo Adriana e desde já quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E neste vídeo eu quero falar sobre coisas que nós não devemos fazer, né, quando estamos passando por um momento de traição. Como é que a gente deve agir? Porque não é fácil, sabe? Quem já passou sabe. Lá em Gênesis 2:24, a palavra do Senhor diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, tornando-se dois em uma só carne. Não é isso? Os dois numa só carne. Então, a partir do momento que o homem deixa pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe para se tornar uma só carne com outra pessoa, daí se forma a família, né? E a pessoa tem que ser fiel, né? Precisa estar ali de corpo, alma e coração naquela relação. Precisa ser fiel, precisa cuidar um do outro, precisa ter um bom diálogo, uma boa compreensão, precisa buscar a Deus juntos, ter o mesmo objetivo. Porque se um não concorda com o outro, se é só interesse, né, financeiro, porque tem pessoas que se interessam por outra financeiramente ou pela aparência. E isso, quando estiver convivendo, gente, isso aí vai dar ruim. Porque na convivência a gente não tolera muita coisa, né? Precisa amar muito para tolerar. Então a beleza, o corpinho bonito, o rostinho bonito, não vai segurar casamento, né? E dinheiro também não é tudo. Porque que adianta estar num relacionamento que você tem tudo que você quer, mas você não é feliz. Você não é feliz, seu coração não está ali, sua mente não está ali. Você está por obrigação, você tem roupa, você tem calçado, você tem luxo, mas você é vazio. Você não está com a pessoa que você ama, você é humilhado. E você está ali por interesse, porque você precisa daquilo, aquelas migalhas. Migalhas emocionais, migalhas, porque, gente, é bem melhor, né, você ter o pouco, mas você ter com amor. Não queira estar com uma pessoa que você não ama. Lute para ter sua independência, é o conselho que eu dou. Lute para ter sua independência. Eu digo direto à minha filha. Olha, lute para ter sua independência, para você não depender de homem. Cada um com seu emprego, certo? E não queira relacionamento cedo, foque nos estudos, sabe? Não é porque eu passei, pelo que eu passei, que eu vou aconselhar ela a não se relacionar. Não, Deus vai preparar, já oro, né? Deus vai preparar um homem de Deus, vai preparar um homem decente, fiel, que a ame, honesto, né? De boa índole. E os dois vão trabalhar juntos para crescer, né? Para ela não depender dele, nem ele dela, porque não é coisa horrenda o homem depender da mulher ou a mulher depender do homem, né? Não pode. Olha, gente, eu não dependia do meu 100% não, e eu já levava o que eu levava, imagina se eu dependesse. Porque tem um que não se preocupa não, sabe? De sustentar a mulher, porque eu venho dessa geração, né? Só que eu não cresci nessa geração. Eu cresci com meus avós e a minha avó trabalhava, né? Então, eu não cresci vendo assim o homem sustentando a casa, não. Minha mãe também trabalhou por um bom tempo. Depois ficou doente e ficou sendo sustentada pelo meu padrasto. Mas é ruim, porque a não ser que o homem tenha condições, né? Mas nos tempos de hoje, mas passa muita dificuldade, os filhos passam dificuldade. Porque aí eu não gosto disso, nunca gostei. Tanto é que eu demorei para ter um relacionamento sério, tipo casar, essas coisas. Eu demorei demais porque eu tinha esse medo, né? Eu disse, não, eu não quero ser sustentada, eu não quero ser humilhada. E de tanto eu ter medo, eu vivi humilhação, vivi um monte de coisa, de tanto que eu tinha medo. Mas uma coisa eu aprendi nesse deserto que se eu pudesse voltar ao tempo, eu agiria de outra forma. Aí tá,
Aí talvez, né, não tivesse acontecido tanta coisa e não teria tido separação, enfim. Porque assim, o inimigo, ele joga as setas. E a intenção é que você abandone o barco e que você reaja e largue, né? Por exemplo, a amante, quando ela entra na vida do marido, ou o marido, ou o amante na vida da mulher, o que ele quer é destruir. Então, ele finge ser a melhor pessoa do mundo para que o seu cônjuge, a sua cônjuge, comece a ver defeitos em você, em tudo que você fala, em tudo que você faz. E você pode ser bonito, bem cuidado, você pode ser a melhor pessoa do mundo. O inimigo que está cauterizando a mente dele ou dela vai enxergar diferente você. Porque foi assim que aconteceu comigo. E eu via nitidamente nos olhos do meu companheiro que ele estava possesso. Porque aquela pessoa maravilhosa que eu conheci, companheiro, amoroso, sabe? Amigo, a melhor pessoa do mundo que eu tinha conhecido em toda a minha vida, eu vi se tornando o meu inimigo. A pessoa que eu pensei que ia cuidar de mim, que eu ia confiar, né? Que eu podia confiar, né? Que eu confiava, melhor dizendo, passou a ser meu inimigo. Eu, quando recebia, ele ia para o trabalho, voltava meu dia para almoçar, quase não tinha diálogo, aí ele tirava o cochilo, ele ia trabalhar novamente. Quando ele não vinha para casa assim que terminava o trabalho, que é 5 horas, 6 horas da noite lá que fecha. Ele passava nos bar antes para beber e chegava aqui 7h30, 8 da noite, já chapadão, que era Deus que trazia o carro dele, e eu não passava de ruim. Eu tomava banho, limpinha, janta feita, já quebrava o clima. Por quê? Porque ele já tinha vindo da casa da amante, ela já tinha enfeitiçado ele, colocado ele contra mim, e a pressão psicológica era muito financeira, e eu era ruim. E a gente foi empurrando com a barriga, sabe? Dias e dias, noites e noites, e meses e anos. Até o dia que eu não aguentei mais. E olhe que eu tentei de tudo. Eu tentei. Eu levei para a igreja, apresentei ao Senhor, levei para o médico para fazer tratamento psicológico, fiz de tudo. Mas tinha algo a mais aí, né? Tinha bruxaria, tinha tanta coisa. E ela me infernizava a vida na internet, dia e noite. Quando ela saía com ele para algum lugar, que ele ia do próprio trabalho, ele não saía de casa para se encontrar com ela, ele ia do próprio trabalho e do jogo. Então, aconteceu algumas vezes dele de manhã pro jogo, umas raras vezes, e ele voltar à noite. Ele saiu com a roupa que tava lá do jogo, foi para alguma bica, alguma piscina, não sei. E quando pesquisava, alguém me dizia, olha, vi foto. Então, o diabo usava as pessoas para vir me falar, eu me deixava levar e a briga começava, porque eu via as fotos, eu mostrava a ele dizia que era mentira, ele dizia que foi um acaso que encontrou ela, enfim, ele não sabia mais nem o que falar, e as brigas começavam, arrumava a roupa dele, e ele nunca ia embora, e todo dia eu mandava, e a nossa vida foi desmoronando, aí pedia perdão, à noite ele fazia a mesma coisa, então não tinha dia de paz. Gente, não tinha nenhum dia de paz aqui em casa. Porque ele bebia, meio-dia, vou tomar uma pra almoçar. E não só era uma, bebia mais, porque já ficou dependente. À noite, se embriagava. Então, isso era todo santo dia. Não tinha segunda, não tinha terça, não tinha sábado nem domingo. E principalmente final de semana. E final de semana era um tormento aqui em casa. Então, a vida foi se desmoronando em todas as áreas, em todos os sentidos, né? E a minha filha vendo aquilo, e eu empurrando com a barriga, porque eu queria que a minha filha tivesse um pai, que a minha filha não crescesse como eu fui criada, eu não queria me separar, eu não queria dar o braço a torcer, porque a gente quer competir com a amante, né?
A amante fica lá do outro lado. Eu não vou deixar, eu duvido, ou ela ou eu quero ver quem vai resistir por muito tempo, porque era assim que ela dizia, quando eu quero eu consigo, eu vou mostrar para ela que ela não vive com ele, e eu vou conseguir, porque quando eu quero eu consigo. Das formas mais imundas, ela conseguiu. E ele não queria separar, na verdade, mas ele não se controlava, né? Usava a boca para me agredir, todas as palavras torpes que vocês imaginarem, né? Então já teve empurrão, já teve puxões de cabelo, já teve cotoveladas, enfim, só nunca teve soco. Mas ele tinha uma força de uns 10 homens. E teve umas vezes que eu enfrentava. Eu não sei não, meu Deus. Eu tinha que separar mesmo, porque senão... Porque eu já tava perdendo a paciência. Ele tava me desmoronando. Aí, às vezes, ele pegava aqui no meu braço com muita força, sabe? E ele torcia, e a força era tão grande que eu dizia, pronto, vai quebrar meu braço. Aí, ele soltava e tal, eu me esforçava e soltava, e eu dizia, meu Deus do céu, isso não é vida não. Então, eu chorava muito, vivia angustiada, dormia tarde, ficava de olhos inchados. E às vezes eu tinha dó dele, às vezes eu tinha muita raiva, e aquilo foi acabando, foi assim, morrendo, né? O respeito. Eu me esforcei muito. Eu tô falando de algumas vezes que eu agi assim, porque eu me esforcei muito para ser a mulher sábia. Só que às vezes eu perdi o controle. Porque tinha umas certas pessoas que já eram usadas pelo inimigo e eu dizia, não quero saber de nada. E sempre me dizia, não, mas é bom saber. Aí eu digo hoje, com a experiência que eu tenho, se eu não tivesse dado ouvido, não quero saber não, pronto. Fechado os olhos, os ouvidos, a minha boca e tivesse tido sabedoria, ele tivesse até mudado, né? Porque ele ia ver uma mulher madura, uma mulher que não só orava, né? Mas que também vigiava e que tinha maturidade. E eu não tive maturidade. Eu perdi a maturidade porque eu dizia, poxa, eu lavo, eu cozinho, eu passo, eu me esforço e eu não... O que eu tô recebendo em troca? Então vá morar com a sua amante, vá morar com ela, vá viver a sua vida de rei com ela e me deixe só. Porque eu quero servir ao meu Deus, eu quero paz. E ela queria isso, né? Era o que ela sempre quis. E ela fez de tudo. Ela usou todas as armas, as estratégias de me humilhar, de colocar foto, né? Eu creio que ele brigava lá com ela, mas não adiantava, né? Ele não tinha moral com ela, porque ela botava na rede social dele que era casada com ele também, que era mulher dele, e outra hora era relacionamento sério, tal. Olha, se eu postasse uma foto, ela queria postar. Ela roubava a foto da minha rede social para postar no Face dela. Se eu postasse uma foto dele sozinho, então ficava aquela competição. E eu descia ao nível dela, e isso é horrível. Não desça ao nível da amante. Não procurem para tomar satisfação, porque pode até provocar uma morte ou uma delegacia, um fórum. E envolve também os familiares, na verdade, né? Eu sei que eu tenho um irmão que ele mora em São Paulo e ele estava vendo aquelas coisas que eu postava, um desabafo, e ele passou a se doer e ele até ameaçou essa pessoa, ele ameaçou meu marido também. Olha, eu digo, meu Deus do céu, não vou postar mais isso não, porque às vezes a gente tá tão que começa a desabafar, né? Eu queria desabafar com quem? Com as pessoas que não me entendiam e que só riam de mim, né? Não me ajudavam. Então o conselho que eu dou é: desabafem com Deus. Entre no seu secreto, orem, clamem, entregue nas mãos do Senhor. E faça a sua parte. Silêncio, cala a boca, não revide, não vá atrás, não procure saber. Se alguém vier falar, olha, não quero saber, não quero, corte logo. Porque eu tenho certeza que da partir da segunda vez a pessoa já não... Apesar que tem pessoas que é insistente, porque insistiram comigo, né? E quanto ao marido, ficar nas suas, né? Não mudar. Eu não mudava como mulher, assim, tipo, as roupas eram sempre limpas, passadas, a comida sempre de bom a melhor. Eu não mudava em nada. Eu só ficava, né, triste, chorava e tudo mais.
teve algumas vezes que me aborreci, mas eu não mudava o meu jeito aqui dentro de casa, de ser limpa, de ser organizada, nada disso, nem comigo, sempre limpa, sempre arrumada, ia para a igreja, eu sempre ia para a igreja. E quanto mais me afrontava, mais eu ia para a igreja. Então, eu acho que eu até exagerei, porque eu acho assim que a gente tem que... O nosso ministério primeiro é em casa e depois a igreja, né? Porque não adianta estar só na igreja e esquecer de casa. Então, até nisso também eu errei muito. Então, foram muitos erros, muitos erros. Eu não culpo 100% ele. Lógico que ele tem atitudes narcisistas, tem. Ele é ambicioso, ele foi fraco, ele permitiu, né, se iludir dessa forma e deixar a família, ele já tinha deixado outra. Hoje ele está lá com ela, não está feliz, não ama, mas gosta do conforto, gosta de estar com alguém que tem um emprego bom, do status, e, né, se apegou a isso, e mesmo sem amar, tá lá. Que seja feita a vontade de Deus. Eu só sei de uma coisa. Eu aprendi muito. E eu resolvi me valorizar e me amar primeiro. Por quê? E eu decidi ficar só. Porque eu não tenho mais paciência com infidelidade, com egoísmo. Eu não suporto um homem ambicioso que coloca em primeiro lugar as coisas, os bens materiais e a família, tanto faz. Eu não gosto de ignorância, brutalidade. Então, decidi ficar só, porque aqui em casa é só eu e minha filha. Ninguém manda em nós, só Deus. Ninguém nos controla, ninguém diz o que fazer. Eu não tenho raiva, não tô chorando, não tô sofrendo. E continuo me cuidando e a gente vive só nós duas e Deus. E eu tenho sossego, porque eu não quero me desassossegar, viver mais o que eu passei. Porque se a gente não vigiar, a gente atrai as coisas igualzinho ao que era antes. Porque se a gente não vigiar, vai aparecer pessoas, né? Porque o homem aparece sempre bonzinho, né? É o príncipe encantado. Mas vai conviver... É bom conhecer, né? E eu não tô afim de conhecer ninguém. Eu não tô afim de me relacionar com ninguém. Eu não tô disponível, sabe? Tô sem tempo. Tô com tempo só para Deus, para minha filha, pro trabalho. Porque eu aprendi que eu dependo de Deus. Eu tenho que trabalhar para me sustentar. Eu nem dependo de pessoas, né? Porque pessoas podem até ajudar, mas falam. E ninguém vai ajudar para sempre. Eu tenho que correr atrás. Então, eu quero correr atrás de pagar minhas contas, de me sustentar. Senão eu não como, não bebo, não pago as contas. E tem água, tem luz para pagar, é tudo caro. Então, eu não preciso de homem para me sustentar. E eu fui tão humilhada nessa área, tão humilhada, que Deus me livre. Então, resolvi ficar só. A gente vive sim. A gente só não vive sem Deus. Mas a gente vive sim. Sem abraço, sem beijo, sem sexo. A gente vive. Até porque essas coisas no casamento, ninguém pense. Faça igual o pastor Cláudio Duarte. Ninguém pense que vai casar para viver uma vida só de beijos, abraços, sexo todo dia. Ninguém pense. Porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Casamento tem altos e baixos, né? É necessário muita sabedoria e tem as contas para pagar, tem os problemas, tem os dias ruins, o estresse de um lado, o estresse do outro, e se um não calar, aí os dois brigam, um tem que ter mais discernimento, um tem que ter mais domínio próprio, autocontrole do que o outro, porque se um disser A, o outro disser B e C, aí, sabe? Então, aqui em casa, o meu marido, ele era ótimo sem bebê. Mas como foi raro esse período, ele só passou 2 meses de uma vez e 15 de outra, em o tempo que a gente morou junto, eu não sabia o que era
uma pessoa normal perto de mim. Eu tô vendo agora quem ele é sem beber, que a gente se tornou amigos, né, e tudo. E eu até disse a ele, eu fico feliz de ver, né, que você tá bem, porque ele é outra pessoa sem beber. E eu não tive esse privilégio, né, mas eu sei que é fruto de oração e ele viu que não tem futuro, né, e ele quer mudar, né, e que Deus mude. Então quem tá agora usufruindo é ela, né, a Jezabel, que armou toda a cilada, que fez o possível e o impossível para destruir a família, ela está no tempo da bonança, né? Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Eu não sei como é que Deus vai fazer justiça na minha vida, que eu não quero desejar o mal, como eu desejava antes. Antes eu desejava que ela passasse por esse processo de amante, como eu passei, e que ele sofresse, enfim, tudo eu desejei. Mas hoje eu sou curada, glória a Deus. Hoje eu não desejo mais, eu quero que eles sejam felizes. Já perdoei, quero saber de mim. Eu que não vou morrer envenenada, amargurada, com ódio, por conta de pessoas que não me valorizou, não reconheceu o meu valor. Eu sempre me cuidei, eu nunca fui uma pessoa desleixada. Então, quando a gente está sendo traída, a gente se sente a pior pessoa do mundo. Né? Você se sente feia, você se sente... você não se acha atraente, você fica se perguntando o porquê, o que é que falta em você, o que é que você tem que a outra pessoa não tem, porque às vezes a outra pessoa não é bonito, às vezes a pessoa não tem nada de bom, né? Eu não quero aqui estar falando de ninguém, mas quem conhece sabe. Então, às vezes a outra pessoa tem, por exemplo, ela estudou e fazia questão. Sabe aquela pessoa, eu sou, que tem um rei na barriga? Pronto. Ela me humilhava nessa questão, em rede social. Entreguei nas mãos do Senhor. Que eu dependia dele e que eu procurasse o que fazer, estudar, isso e aquilo outro, para não depender de homem. Ficava me humilhando de todas as formas imagináveis em rede social, além de foto, além de me humilhar, coisas que ele falava quando estava bêbado, eu creio que ela embebedava ele, puxava, e no momento de raiva ele contava para ela botava na rede social, tudo aquilo para que eu visse, para que eu brigasse com ele. Então foi tudo provocado, tudo arquitetado, tudo programado, e eu entreguei nas mãos do Senhor. Então a justiça do Senhor, ela vai acontecer, não sei como, mas vai acontecer. Né? O que eu vivi, cada lágrima que eu chorei, cada angústia, cada dor, né? Doença, problema de saúde, gastos, né? Noites de sono, humilhação, tudo que eu vivi, eu disse, Senhor, eu quero justiça em cada área dessa daqui, eu quero justiça. E o Senhor fica à vontade para fazer. Então, coloca na mão do Senhor, deixa Deus trabalhar. Não pense que o inimigo tá lá de boa, sorrindo e bem. Porque às vezes a gente pensa, né? Eu às vezes tenho essa impressão, mas não é. Deus está trabalhando. E na hora certa Deus vai fazer. Então, não revide, não vá atrás, não fique brigando se você estiver passando por isso. Entrega nas mãos do Senhor. Se não aguenta viver, separa. Por quê? Eu não tô aqui mandando ninguém separar, mas eu separei. Olha aí. Me curei. Aprendi a ser mãe e pai da minha filha. Me valorizei. Tô tomando conta da casa. Mas é necessário esse afastamento para que Deus trabalhe na vida da pessoa e na sua vida. Porque junto não dá. Foi o que aconteceu comigo e com ele. Então, para que uma mulher viver, um homem, num relacionamento abusivo, correndo risco de vida, só para manter um casamento? Quantas mulheres não perdem a vida nesse processo? Então, é melhor separar, né? Só que aí você vai viver, né, para Deus, é procurar uma religião, não fique namorando, não se deixe levar pelos engodos de Satanás, não vai se prostituir, não vai pagar na mesma moeda, não vai provocar.
Não provocar OM. Outra coisa que eu não faria mais, nem faço, que eu fiz muito, ficar postando foto, dando conta da minha vida, provocando o Satanás lá do outro lado. Não façam isso. Não revidem. Não queiram o número de telefone, não liguem, não procurem saber de nada. Corte tudo. Dê o silêncio. Suma de redes sociais. E não fique discutindo com seu marido. Teve coisas que se eu tivesse me calado, eu não teria, sabe, vivido tantos desconfortos, né? Desaforos, humilhações. Então eu faria tudo diferente. Então esse é o meu conselho. Se você tá passando por um processo desse, de traição, ou já passou, você me entende, né? Porque cada um tem um temperamento, cada um vive sua dor. Tem pessoas que suportam, tem pessoas que não suportam, tem pessoas que realmente vão atrás, faz um barraco. Mas eu digo que não vale a pena fazer barraco com OM, com OH, não vale a pena. Porque você é quem passa por ruim e eles ficam de boa. Porque eu já passei por isso. Uma vez eu fui atrás e fiquei tucaiando lá na porta dela. Ele não apareceu na porta dela. Eu fiquei uma meia hora. Depois ele passou lá. Eu acho que ele pensou assim, ela já saiu. E quando ele ia passando na rua, eu fiz com que ele me visse. Que eu devia ter ficado no meu canto e ver se ele entrava, né? Mas aí eu não posso dizer que ele ia entrar lá. Segundo ele passou na rua pra ver se eu tava lá. Mas como ela tinha câmera na casa dela, que ela instalou câmera, eu não sei se ela estava em casa aguardando ele, mas eu creio que sim, ela estava me vendo, porque todo sábado, a partir da 1 da tarde, ele ia para casa dela. E no domingo, ele ia do jogo. Todo mundo termina o jogo, vinha para casa, mas ele não, ele ia para casa dela. E hoje, ele tá sem amante, aí ele vai para casa, né? Eu decidi outra coisa, para finalizar. Não queiram ser amante de ex-marido. Não queiram se passar pelo que você mais odeia na vida. Então, no outro vídeo, eu falo sobre não ser amante. Fica na paz.